Olá, uma ótima noite para você que está conectado no Raio X, começando essa edição com a sua companhia, ao vivo pela RBC FM 90,1. Estamos também no YouTube da TV Brasil Central e você nos assiste pela TBC. Hoje, uma noite especial de quinta-feira, temos convidados, temos destaques e você participa conosco lá pelo Instagram da RBC FM, @RBCFM 90.1. Sem mais delongas, eu cumprimento ela que vem para comentar o nosso jornal, é a advogada, a doutora Janaína Leal. Uma boa noite, doutora. Boa noite, Guilherme, boa noite aos ouvintes. É uma grande honra poder estar participando novamente do programa. Muita certeza, estamos aqui para comentar todas as notícias e ele vem também para falar de economia e como eu e você vamos conseguir nos destacar nesse momento de crise e de tantos acontecimentos negativos. Querido Danilo Orcida, economista, também advogado especialista na área tributarista. Danilo, bem-vindo ao Raio X mais uma vez. Boa noite, Guilherme, boa noite a colega doutora Janaína. Boa noite especial aos ouvintes, a todos aqueles e aquelas, né, e a todos e todas que nos assistem, seja na TV, no rádio ou nas redes sociais. Muita certeza, toda a audiência integrada do Raio X, você que está pelo computador, está pela TV ou no seu carro, na sua casa, pelo rádio. Eu vou começar dando uma nota aqui muito importante, porque hoje é o Dia Internacional para a Não Violência contra Mulheres. Então o Batalhão Maria da Penha realizou uma blitz educativa, e isso tudo orientando mulheres a divulgar os canais de denúncia e ajuda em Goiânia, e as ações que aconteceram na Avenida 85, na esquina com o Mutirão, tiveram aí muitos destaques, e principalmente a estatística, né, que em uma a cada 3 mulheres sofre diariamente violência física, psicológica, moral, patrimonial ou de assédio sexual. Então é importante que essa campanha vá adiante para que cada vez mais a gente possa minar esse tipo de atitude. Doutora Janaína Leal, importante dizer que a justiça também está do lado dessas mulheres. Se elas quiserem utilizar o poder da lei, é possível. Com certeza. Hoje em dia tem até leis específicas, né, defendendo os direitos das mulheres. Entre elas, a Maria da Penha, né? Foi uma lei muito bem divulgada, né? Inclusive você que é mulher, está conosco, parabéns por todo esse avanço, né? Nós temos a cada dia mais um combate a essas práticas. Se uma a cada 3 mulheres estão sofrendo, significa que ainda é necessário divulgar mais. E a Polícia Civil passa por oferecer à população goiana a segunda via simplificada do registro de identidade pela internet. Então atenção, porque para tanto é preciso que você solicite um RG recente, né? Você tem que ter aí pelo menos nos últimos 3 anos um RG emitido, e aí depois você precisa fazer o requerimento no site da Secretaria de Segurança Pública, pagando o boleto e escolhendo a unidade do VaptVupt onde você prefere buscar o documento, e aí você já vai agendar o horário e pegar a sua via simplificada de registro de identidade. Isso muito para pessoas que às vezes sofrem um assalto, né? A pessoa perdeu ali e a documentação é algo muito essencial. Já o Zap vai me dar um sinal aqui, nós vamos receber o deputado Wagner Neto. Ele vai participar à distância aqui conosco, vai falar bastante sobre a atuação aí no estado de Goiás. E antes de recebê-lo, eu quero convidar aqui então os nossos queridos a comentarem sobre o seguinte tema. Nós temos a Black Friday que está para acontecer. Então o 13º sempre vem nesse momento de Natal. As pessoas querem gastar o 13º com presentes. Mas será que é a melhor opção? Eu não sei se você está preparado para essa Black Friday. Então calma, muito cuidado com as promoções que são tentadoras. Danilo Orcida, o que você faz? Eu não vou nem perguntar o que nós temos que fazer. O que você, como um cara que usa todos os pontos de cartão de crédito, usa as milhas aéreas, você tem toda uma técnica para economizar e reaproveitar os investimentos. Como você faz com o seu 13º? Qual a melhor opção? Olha, 13º chega sempre em boa hora, né? Final de ano, muitos aproveitam para quitar dívidas, para presentear. Porém, é importante fazer uma reserva, Guilherme, lembrando que renova-se o ano e renovam-se também os fatos geradores da maioria dos tributos. Vem em sequência ano novo, vem IPTU novo, IPVA novo para pagar uma inflação nova, as despesas escolares e gastos extraordinários. Então, acredito que é prudente sempre reservar, se preparar para
esse momento subsequente, que é o mês de janeiro, que é um mês que, se comparado aos demais meses, certamente tem um volume maior de obrigações para o cidadão. E lembrando que boa parte, aí falando dentro do aspecto da tributação, importante lembrar que a maior parte dos entes públicos possuem políticas de desconto para o pagamento à vista, como é o caso do IPTU. Para o pagamento à vista, você tem um desconto que chega a 10%. Para o pagamento do próprio IPVA, sem a figura do parcelamento. O que, dependendo da quantia, vale muito a pena, né? Exato. A pessoa podendo pagar. Tendo essa possibilidade e se organizando para tanto, pode ser, por que não, uma possibilidade de se economizar no pagamento até mesmo destas despesas, ou seja, optando pelo pagamento em parcela única com desconto. Eu vou fazer uma pergunta aqui, a doutora Janaína Leal pode me ajudar, porque as pessoas ficam em dúvida como o 13º deve ser pago. Então, tanto o funcionário não sabe muito bem sobre a divisão, você recebe uma parte agora e outra parte no seu aniversário, ou se você pode receber na integralidade um salário extra de uma vez só. E é claro, também aquela pergunta que todos fazem, que é sobre a obrigatoriedade. Todos que são CLT têm o 13º, doutora Janaína? Com certeza. Todo funcionário que tem a carteira registrada é um direito renunciável, né? Ele tem direito ao recebimento do 13º. Que geralmente, para poder não pesar muito a empresa, ele é feito em 2 etapas, né? Onde a primeira etapa agora, né, nesse mês, e a segunda no mês de dezembro. Mas também não impede nada que seja feito em sua integralidade, mas tem a data correta que deve ser efetuado o pagamento. Aquela questão também do adiantamento, né? O funcionário sempre pede, fala, rapaz, eu preciso dar uma reformada na minha casa, vou fazer uns gastos aqui, tem como me adiantar o meu 13º? Como é que se fecha a conta, Danilo? Porque a empresa, ela dispõe de um salário a mais sem produzir a mais. No cálculo da empresa, como que o empresário vislumbra esse 13º? Olha, é um custo que precisa ser contabilizado, assim como os encargos previdenciários, assim como os encargos decorrentes de toda a folha, toda a folha de pagamento, né, nessa relação empregador e empregado, assim como o FGTS também é um direito do trabalhador, mas pela perspectiva da empresa, uma despesa que precisa ser computada, né? Além do salário base, do salário pago ao trabalhador, existem essas despesas acessórias que decorrem da relação contratual de trabalho. Então, necessariamente, muitos optam pela terceirização de serviços. Hoje no Brasil é um caminho que o empresário acaba optando justamente para departamentos que, é claro, nem todos os departamentos de uma empresa podem ser terceirizados, mas certas atividades é muito mais célere a contratação de pessoa jurídica com pessoa jurídica do que a relação empresa-trabalhador, né? Eu vejo que a terceirização de determinados setores da empresa tem sido um caminho utilizado por muitos empresários para reduzir encargos, justamente encargos com folha de pagamento. Perfeito, eu quero perguntar então aqui, já que o ouvinte está inserido nessa grande salada de impostos, a gente não sabe exatamente aonde nós estamos pagando, quando nós temos um acréscimo realmente só para todo mundo, e você não sabe se é o imposto, se é realmente o valor das coisas, a cotação. Eu vou colocar aqui uma matéria de alguém que está lidando com isso diariamente, mas especialmente as mulheres, porque existe um número de mulheres empreendedoras que está crescendo, né? Eu sempre gostei da disciplina das mulheres e me parece que sempre vem aí recheada com algo a mais em relação aos homens, né? Digamos ali no início dos compromissos da vida, e um aluno lá do primário, quando ele é desleixado, ele escreve só de lápis, e às vezes quando não tem borracha ele apaga como? Um cuspe. Eu não sei se vocês já viram isso, a coisa é terrível. Mulher não, tem uma caneta de cada cor, tem um cheiro na caneta, é ou não é, Danilo? É verdade. É uma coisa especial, organizada, e o número de empreendedoras femininas está aumentando e buscando conhecimento. Claro, tem que ter muita coragem, ainda mais num período que nós vivemos. Eu já ouvi de muitos empresários falar, olha, quem resolve empreender é louco.
só louco para empreender diante desse tanto de coisas que são completamente contrárias ao investimento. Mas esse investimento está acontecendo e eu quero entender como as mulheres estão lidando com esse momento e como que nós podemos entrar em tudo isso. Vamos conferir na reportagem. Quando a mulher decide se tornar empreendedora, os desafios aumentam. Mas para a micropigmentadora Fernanda, hoje ficou mais fácil abrir o próprio negócio no estado. A gente começa como MEI primeiro, né? E depois, quando a empresa começa a crescer mais, é que tem que mudar toda a documentação. Mas, assim, é muito fácil, a vigilância vem, se você tiver com alguma coisa errada no estúdio, tipo, tem que colocar uma pia em algum lugar, alguma coisa, eles te falam e você faz as mudanças adequadas e é bem tranquilo. A Laís Melo é esteticista e desde os 17 anos já sonhava em ter a própria empresa para estimular outras mulheres. É um passo de cada vez, é preciso ter coragem. Às vezes a gente fica pensando que não tem as condições necessárias, mas comece com o que você tem, não fique de olho com o que você ainda não tem. O presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás, Euclides Siqueira, explica que o governo tem apoiado os empreendedores do estado e investido em cursos na área de marketing e gestão empresarial. Fizemos uma parceria com o Sebrae exatamente para isso, para tentar formalizar melhor essas empresas que já estão sendo abertas agora, certo? A gente tem mais de 250 cursos, certo? Dentro do marketing e administração empresarial. As mulheres empreendedoras têm inovado no mercado goiano. Isso porque elas são mais conectadas, usam mais as redes sociais para divulgar o seu trabalho e estão menos endividadas que os homens. Por isso, quando o assunto é empreender, as mulheres goianas costumam se sobressair. Dados divulgados pela Juseg apontam que mais de 28 mil empresas foram abertas de janeiro a outubro deste ano em Goiás. E deste número, 40% são comandadas por mulheres. Isso foi aberto somente esse ano. E para a micropigmentadora Fernanda, isso acontece pela força e criatividade das mulheres. Nós somos muito criativas, somos mais maleáveis. Até mesmo eu sinto assim que como eu trabalho com público feminino, né, na área da beleza, eu percebo que a gente consegue, a gente como cliente, a gente também consegue passar para nossos clientes a forma de atendimento que a gente gostaria de ser atendida, né? Tá aí o segredo. É você entender o que o cliente quer e como ele quer. Quem que não gosta de ser bem tratado, né? Janaína, você é empresária. Você, como você diz, as mulheres estão cada vez mais crescendo nesse mercado, que é muito feliz, né? Um serviço de qualidade cada vez maior. Como que foi para você essa experiência e o que você vislumbra aí que as mulheres carregam de característica positiva que está dando esse sucesso nas empresas que são abertas? Eu acredito que o que diferencia mais a mulher é a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ah, isso é verdade. Porque a mulher, ela consegue estar em um lugar, resolvendo outra coisa. E isso é algo, assim, que precisa de ter muito foco, né? Porque às vezes você acaba se perdendo, mas por a gente ser um pouco multidinâmica, multitarefa, a gente consegue se concentrar e ampliar o negócio com mais facilidade, né? Eu já trabalhei numa empresa familiar, onde o proprietário era um homem e ele tinha muito essa questão de focar apenas naquilo ali, não ter mais um amplo, mais aberto. Eu, inclusive, estou imaginando aqui, eu falo por mim, eu não preciso pensar por ninguém, né? Mas realmente é um talento que eu desconheço, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mulher não, mulher tem um talento de ouvir a conversa do cliente e ao mesmo tempo está escrevendo um contrato e pensando na quantidade de produtos no estoque, é uma coisa impressionante. Algumas empresas chegam a contratar somente mulheres, né? Se eu não me engano, no pátio da Samsung, onde nós temos a montagem de muitos elementos eletrônicos ali, nós temos a grande maioria, se não a totalidade de mulheres, por causa da sensibilidade e da delicadeza das mãos, já que são componentes eletrônicos pequenininhos, né? Claro que os menores, eles são montados por máquinas, mas ainda existe essa necessidade de manusear com delicadeza. Você sabia disso, Danilo? Não sabia, uma novidade. Parque produtivo é sempre de mulheres quando fala de eletrônica. Mas chama a atenção para uma questão, já que estamos dentro dessa pauta, envolve trabalho, a questão de gênero. Vou chamar a atenção para uma questão, para uma distorção, em verdade.
Há pouco, Renato, você comentou que na época da escola, as suas colegas tinham uma canetinha com cheiro, com cores diferentes. E me veio à memória aqui nessa sua fala a questão da distorção que se tem na tributação em relação a gênero. Hoje é uma questão que está em pauta, em especial por conta da reforma tributária, porque perceba, pegue lá um produto, uma calça. A calça masculina normalmente é mais barata do que a calça feminina. É verdade. O desodorante feminino é mais caro que o desodorante masculino. O produto é o mesmo. Eu vou te ajudar na sua argumentação. O corte de cabelo masculino comparado ao corte de cabelo feminino, meu Deus. Corte masculino tá o quê? R$30 quando caro? Feminino supera os R$200. E esse é um ponto que quando nós pegamos países que optam por tributar o consumo, como é o caso do sistema tributário brasileiro, gera-se uma distorção, porque você cria por uma via transversa uma tributação maior para uma categoria de gênero. Então é possível perceber sim que as mulheres pagam mais tributos em relação ao consumo, quando consome produtos de mesma natureza e quando se coloca no mercado produtos com diferenciação de preço, sendo estes produtos da mesma espécie. Então esse é um ponto hoje que ganhou, de certo modo, um viés de discussão. Dentro da reforma tributária, acredito que isso tem ganhado espaço, porque, de certo modo, as mulheres acabam pagando mais tributos, se tratando de produtos mais caros, se comparados a produtos masculinos, e o que é uma distorção. E acrescento a esse debate um outro detalhe. Se discute muito a questão da diferença de renda, né? Há casos em que isso não é uma luta histórica, em que você tem homens e mulheres ocupando os mesmos espaços profissionais, desempenhando a mesma função, com diferenças de salário. E é um ponto que eu vejo também que gera uma certa distorção, que é uma causa que precisa sim ser colocada em pauta, que precisa ser discutida. Diferença salarial e a diferença pela via transversa do encargo que incorre em relação à tributação do consumo feminino. Eu quero inclusive falar que você citou a reforma e nós temos assim, aos poucos estamos vislumbrando como a gente vai caminhar daqui em diante, né? A pandemia, todos os reflexos na moeda brasileira, tudo que nós temos absorvido aí de mudanças, não preciso nem dizer aqui sobre a cadeia produtiva, aumento de combustível, todas essas coisas nos trazem assim, até uma carga emocional difícil. Acabei de falar um monte de coisa, acho que dá até um aperto no coração de quem está ouvindo, mas e falando do momento em que nós vivemos, existe aquela regra do mercado, né, de demanda e procura. E no caso da Black Friday, nós estamos observando uma aparente inflação, como se nós estivéssemos preparando para o Natal. Deixa eu entender então, primeiro do lado do consumidor, e já a gente fala sobre os produtos e aqueles que estão ganhando dinheiro com isso. Doutora Janaína, nós sabemos que temos aí muitas pessoas que consomem um produto, essa pessoa ela tem um produto estragado nas mãos agora e precisa fazer a devolução. Como é que vai funcionar na Black Friday, que é uma promoção especial? A pessoa está comprando num preço que não geralmente se encontra, só que o produto vem estragado. Tem como trocar quando compra pela internet? Como que funciona para o consumidor esse aspecto? O que acontece? Tem uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, né? Que para as compras fora do estabelecimento, tem um prazo legal de 7 dias para efetuar a devolução e nem precisa de uma justificativa, né? E outra coisa muito importante, que acontece muito, às vezes, principalmente nessa época, que é realmente de promoção, de você comprar um produto, comprei o produto, e você tem que observar se tem a previsão de entrega. Não foi entregue na data, você pode exigir a devolução do valor, porque às vezes eles não têm o produto em estoque. Ou a entrega forçada, né? Mas geralmente as pessoas exigem a devolução do valor. Mas o que acontece? Muitas empresas ficam falando, não, seu produto não chegou, vai chegar semana que vem, e vai enrolando. Mas se tem uma previsão de entrega, ela tem que ser cumprida. Se não cumpre, você pode acionar um advogado para poder estar resolvendo essa questão. Uma coisa também que que acontece muito, principalmente, eu acredito que nessa Black, com certeza, o Procon aí vai estar trabalhando para tentar resolver isso. É o preço, né? Na verdade, em vez de diminuir, faz aumentar, né? Diminuir um dia antes e no dia depois, quando você vai ver lá,
ele não diminuiu nada. Na verdade, ele tá mais caro. E o PROCON serve para poder fiscalizar isso, né? Então, o consumidor ele tem que ficar bastante vigilante nessa questão de fiscalizar os preços, né? Porque às vezes são preços ali fora do mercado que de black não tem nada, né? Eu vou até falar o que acontece. Aparece a propaganda do Dr. Danilo Orsi, da Black das Blacks. Você vai entrar aqui, você vai consumir tudo e a pessoa nem sabe qual era o preço anterior, vai lá e compra metade do dobro, né? Metade e do aí, dobro. inclusive, até mais, como a doutora Janaína citou, que é até mais caro do que realmente era. E uma coisa que me interessa muito é isso que a doutora disse sobre devolver sem nem ter motivos. Então, pelo que eu entendi da sua fala, doutora Janaína, comprou pela internet, tem 7 dias para devolver, mesmo que o produto não tenha nenhum defeito, eu posso devolver em 7 dias. Pode, a partir a contar da data da entrega, né? Então, Perfeito. Então, por exemplo, às vezes você comprou, vai chegar com 30 dias. Quando chegar, você pode devolver. Em 7 dias. Em 7 dias. Tem até justificar, ou às vezes vem com defeito, você pode pedir a substituição. Olha só. Então a pessoa, ela calça ali um tênis, né? E fala, ó, não ficou legal, eu achei feio no meu pé. Pensa fazer isso na loja, hein? Compra, acha feio no seu pé e volta. Se o gerente não for muito gente boa, você não devolve nunca esse tênis. Fala, pois vai ficar com o tênis que você achou feio. Aí eu pergunto, doutor Danilo, isso é viável? É bom para o comércio, essa devolução, mesmo sem um motivo aparente para quem compra pela internet? É saudável? Eu acredito que nós precisamos criar caminhos, né, que assegurem ao consumidor que dentro dessa relação vendedor-consumidor, empresário-consumidor, ele está numa posição de vulnerabilidade. É este pressuposto de vulnerabilidade que o próprio Código de Defesa do Consumidor se ancora. E eu quero chamar a atenção a outra questão. Há pouco falávamos de venda da internet. Acredito que a pandemia impulsionou os caminhos, as plataformas de venda digital, né? Por necessidade, claro. É uma Isso divulgação, evidente. né? Agora, nós temos algumas plataformas que eclodiram nos últimos anos e, se pensarmos há 5, 6 anos atrás, eram inexistentes, como, por exemplo, o uso do Instagram para a venda de produtos. Ora, eu chamo a atenção a um detalhe. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que ao consumidor é assegurada uma informação clara e precisa sobre um produto ou serviço. E aí vejo que há inúmeros casos em que a pessoa coloca o produto numa plataforma digital, num site, ou até mesmo no Instagram, mas não coloca preço. Ou seja, para maiores informações de preço, chame no privado. Isso é uma violação clara ao Código de Defesa do Consumidor. Os PROCONs têm se posicionado nesse sentido, porque, veja, é uma plataforma de venda. E o consumidor, e por sinal, e eu digo a você, lojista, para o consumidor, como consumidor, é irritante você se interessar por um produto e não saber o preço, e ter aquela dificuldade de ter acesso à informação, que é a informação mais básica, né, em relação ao custo daquele produto. Mas é importante notar essas questões. O próprio lojista, o empresário precisa ter atenção a esses detalhes, porque isso pode sim ser um motivo, né, de questionamento, um consumidor perante um órgão de proteção, como o PROCON, ou pode ser objeto até, porque não, de uma autuação de uma entidade como o PROCON, que fiscaliza as práticas comerciais, em especial as práticas de disponibilização de produtos, seja nas lojas físicas ou nas virtuais. Inclusive, tem uma gama de sites que está fazendo aí pesquisas diariamente, eles mantêm o preço salvo, porque é difícil você salvar o preço de tudo, né? Ah, eu queria aquela geladeira. Geralmente você salva o preço de um item. Mas salvar o preço de uma TV, de uma geladeira, de um sofá, um micro-ondas, e um som, aquela caixinha de som, ninguém salva o preço de tudo. Mas na internet fica fácil. E, por exemplo, um deles, não é o único, mas tem um que chama Bom de Faro, ele reservou todos os preços ao longo do ano. Então você consegue ver, inclusive, quanto custava em janeiro. E agora, quanto vai custar em novembro. Claro que tem que se levar em conta aí a alteração do preço dos equipamentos, se for um equipamento eletrônico, principalmente esses aparelhos que são importados, mas aí você avalia se o preço era o mesmo há 3 meses atrás. Será que há 3 meses atrás ele custava exatamente o que vai custar nessa semana na Black Friday? Se sim, fica esperto e não caia no golpe, né?
Muito interessante o que o Danilo disse. E eu vou agora perguntar dos nossos empresários. Os empresários, eles ganham com promoção? Como é que funciona o mercado e o equilíbrio desse livre mercado, Danilo? Olha, acredito que é um momento de renovação de estoque, é uma oportunidade para renovação de estoque. Existem produtos, em especial quando falamos do segmento do vestuário, que são produtos segmentados por período do ano, né? Período de verão, período roupa, inverno. Então eu vejo que é oportunidade para o empresário de desovar, né, aquele estoque que muitas vezes para ele é um custo, é um capital imobilizado que de fato não foi vendido. Mas por que a Black é uma questão interessante também? Por que escolhemos o finalzinho, essa virada, novembro, dezembro, né, como período para essas promoções? Tem um segredo aí, hein? O segredo está no período do... Não revela, não. Calma. Doutora Janaína Léo, por que você acha que é exatamente no finalzinho de novembro? Para poder movimentar o comércio, já para preparar para o Natal, eu acho, né? Ah, é? Uhum. Meu palpite é muito parecido. Eu acho que tem a ver com limpar o estoque para renovar. Porque você só consegue comprar um novo estoque se você tiver o anterior vendido. Eu acredito que é porque coincide com o período do 13º salário. Ou seja, é o período em que você tem uma injeção de dinheiro na economia. Então é muito contemporâneo. Por sinal, cita aqui uma outra questão. É muito comum que as fazendas públicas, a União, os estados, os municípios, todo final de ano, neste período contemporâneo ao período do pagamento do 13º salário, divulguem programas de parcelamento incentivado de dívidas tributárias, programas de refinanciamento de dívidas. O Serasa tem o programa Limpa Nome, que é também contemporâneo a esse período. É tudo contemporâneo ao período do 13º. É o período que a pessoa tem uma renda extra ali no seu orçamento, e muitas vezes é oportuno utilizar esse dinheiro para pagar uma dívida tributária, para pagar uma dívida e limpar o nome no Serasa, e para aqueles que têm uma condição mais organizada, por que não utilizar esse dinheiro para comprar produtos e adquirir serviços? Eu vou fazer então a pergunta de ouro do 13º. O que fazer? Investir tudo ou investir só uma parte? Se for possível, né, investir tudo, porque tem pessoas que já faz compromisso com o 13º lá em janeiro, fevereiro, ele acaba de gastar o dele anterior e fala assim, não, mas ano que vem eu vou usar para terminar o quartinho do Joãozinho, o Júnior, para poder terminar de quitar o nosso carro. Qual a melhor opção de uso do 13º para alguém que quer lá na frente ter uma renda extra? Olha, em relação a investimentos, eu me apego ao dito popular, né? Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Eu entendo prudente buscar um portfólio de aplicações para aqueles que podem fazer uma reserva desse valor. Por que não? E aí depende do perfil do investidor também, Rigonato. Essa pergunta ela merece uma análise caso a caso. Acredito que aqueles que estão mais dispostos a correr um maior risco, por que não buscar investimentos na Bolsa de Valores, investimentos em ações, que eu vejo que é cada vez mais popular, né? Está entrando cada vez mais, digamos que no linguajar, a internet consolidou, inclusive, a facilitação das informações. Vejo que hoje é uma realidade muito acessível. Basta ter uma boa corretora, e do seu celular você consegue fazer a compra e venda de ações com muita facilidade. Ou títulos da dívida pública também, um excelente caminho. Aqueles que não querem correr risco, muitos optam pela poupança. Agora, mas a poupança disseram até que não vale a pena, porque o máximo que você vai conseguir é corrigir pela Selic, e ainda assim corre o risco de você perder dinheiro na poupança, né? Exato, é o que eu ia colocar aqui no fechamento. O ponto é, quanto maior o risco, maior a possibilidade do ganho. O risco é um dos componentes da taxa de juros. Perfeito. Então, quanto menor o risco, menor a remuneração. A poupança, você terá um risco baixíssimo, por consequência, uma baixa remuneração. Nas ações, você tem um risco enorme. O risco do lucro e prejuízo, ele é constante. Porém, as chances de ganho
São chances reais. Cita aqui só para fechar a questão da aplicação em ações. No início da pandemia, ações de empresa aérea, como é o caso da Azul, por exemplo, chegou a R$5. Olha só. Ações que eram negociadas a 56, a 54. Quem comprou ações de empresa aérea naquele período, lá do início do lockdown, do período em que os aeroportos estavam fechando, em que não tínhamos voos acontecendo, que as empresas se viram num cenário, né, de incertezas, hoje consegue negociar. Até poucos dias atrás, a ação da Azul estava 36. Quem comprou a 5 vendeu R$30 mais caro cada ação adquirida. Então existem oportunidades. Eu vejo que comporta, claro, muita pesquisa, muita análise. Se a pessoa pretende entrar nesse universo, é importante que ela leia sobre o assunto, que ela pesquise sobre o tema, busque informações e busque uma boa corretora, claro, possa lhe assegurar um bom investimento. Não vai entrando na onda de qualquer amigo que diz, pode ir sem medo, baixa esse aplicativo aqui. Né? Tem uma propaganda que ficou icônica na internet. O camarada, ele com o aplicativo de investimentos, ele diz, olha o meu café da manhã. Aí ele mostra a nota fiscal. Aqui, meu café da manhã deu R$12,50. Aí ele aperta o botãozinho de investimento, o mercado varia, ele finaliza a operação e fala aqui, já ganhei R$50, já posso pagar o meu café e ainda pegar outra coisa. Como se fosse tão simples assim, né? Não é. Danilo, você já mexeu, por exemplo? Já fez investimento na bolsa? Sim, tem algumas ações, tem um portfólio de ações que eu acompanho. No período da pandemia, investi em ações, investi em empresas, em construtoras, empresas vinculadas a shopping. E não é brincadeira, né? E empresas aéreas. E vejo que hoje, né, foi possível colher o fruto desse... Já resgatei até, né? Eu tinha uma meta, essa meta já foi, inclusive, já foi alcançada. Mas é um universo que, quando falamos de investimentos, que tem um grande risco. E o que eu quero deixar claro ao nosso ouvinte é exatamente essa compreensão. Esta análise de investimentos depende da primeira pergunta. Qual é o risco que você pretende correr? Né? Se você pretende um investimento mais tradicional, existem fundos de investimento, títulos da dívida pública, existem aplicações que podem lhe assegurar um rendimento, porém, em razão do menor risco, menor remuneração. Aí você separa uma parte e fala assim, isso aqui eu tô disposto a perder se for preciso, né? Se for preciso, porque já que o risco é grande para ganhar grande, mas também perde grande, né? Como dito, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Exatamente. Eu vou fazer aqui uma virada do tema, mas peço para que o Danilo continue conosco até para nós comentarmos. Doutora Janaína, você tem algum bichinho de estimação, algum animalzinho? Eu tenho 3 cachorros. Então você vai gostar dessa matéria aqui, porque uma nova lei está obrigando todos os síndicos de condomínios a denunciarem maus tratos de animais, que está causando polêmica, né? O representante da categoria alega que é impossível cumprir a medida. Peraí, vamos entender melhor essa lei, né? Mas a Comissão de Direito Animal da OAB defende que a regra vai garantir proteção aos animais. Eu quero entender melhor, por isso quem conta pra gente agora é Denise Parreira e o cinegrafista Alano Mota. Vamos conferir. A lei sancionada pelo prefeito Rogério Cruz estabelece que síndicos ou administradores de condomínios ficam obrigados a avisar a polícia sobre a ocorrência ou indícios de maus-tratos contra animais dentro dos apartamentos ou nas áreas comuns. O presidente de uma das associações de síndicos de Goiânia, Luiz Bueno, criticou a nova lei. Segundo ele, os animais não utilizam as áreas comuns dos condomínios e é impossível fiscalizar dentro dos apartamentos. Esse local a gente não tem acesso, a administração do condomínio não tem acesso, então não tem como você mensurar isso, esse maus-trato. Então a gente percebe que foi sancionada uma lei que não vai ter eficácia nenhuma. O texto da nova lei diz ainda que os condomínios precisam fixar placas e cartazes nas áreas comuns para divulgar a nova legislação. A comunicação de uma situação de maus-tratos tem que acontecer em até 24 horas. O descumprimento da lei pode resultar em multa. Os valores variam de R$2.000 a R$200.000. A presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Goiás, Pauliane Mascarenhas, admite que a lei pode gerar divergências, mas garante proteção aos animais. Caberia ao próprio condomínio, conduzir essa questão.
ele realmente averiguar se esses casos de maus tratos estão realmente acontecendo. Ou então, ali dentro do próprio condomínio, isso discutido com os condôminos, né, alertar que se a pessoa fizer uma denúncia incabida, que ela vai responder alguma coisa dentro do condomínio, administrativamente, e até alguma sanção fora. A representante da OAB disse ainda que está à disposição dos condomínios para tirar dúvidas sobre a lei. Se quiser, a gente pode organizar reuniões, né, para a gente chegar num senso comum. O que a gente quer é uma proteção maior para os animais. A gente não quer incomodar a vida de ninguém e nem obrigar as pessoas a fazerem o que é o correto. Muito bem colocado, os animaizinhos vão estar mais protegidos. E é claro, se essa associação dos síndicos tiver um argumento forte, eles vão conseguir ajustar a lei. Mas eu acho muito importante trazer esse senso de comunidade, né? Se você observa algo, você deve agir a respeito. O que você pensa sobre essa nova lei, doutora Janaína? Na verdade, eu acho que isso está sendo muito bom, porque traz uma conscientização para a população, né? Porque, por exemplo, você anda na rua, o que você mais vê? Vê um monte de cachorro, tudo ali maltratado. E as pessoas, tipo assim, pegam, né? Não cuidam. E a partir do momento que tiver uma penalidade, as pessoas vão pensar 1000 vezes antes de pegar um animal, antes de maltratar um animal. E às vezes o que acontece muito, que a gente vê, é quando você anda na rua. Às vezes eu, por exemplo, moro num condomínio. Você vê ali o dono maltratando, você não pode falar nada, porque a pessoa vai achar ruim. Mas agora está passando uma certa de responsabilidade para o síndico, né? E sem contar que tem muitos prédios que não permitem animais. Eu acredito que essa lei também vem para poder trazer uma certa segurança para quem... Porque a casa é sua, a residência é sua. Agora, o condomínio, ele impõe a você o que você pode ou não ter dentro da sua casa, é um pouco mais complicado, né? Tem que tomar cuidado demais, né? Inclusive, a liberdade, ela foi muito discutida nesse período de pandemia, já que em muitos condomínios nós tivemos aí obrigações, né? Eu sei de condomínios, por exemplo, que obrigam o dono a carregar o animal no colo. Então, o animal é obrigatoriamente transportado sempre no colo e jamais de outra forma, por regras do condomínio. E aí, geralmente, alguns donos de animais, eles ficam revoltados, outros acham tranquilo, mas sempre tem que haver aí essa adequação, né? É muito estranho alguém criar um pitbull dentro de um apartamento, mas, ao mesmo tempo, você pegar ali um animalzinho pequenininho, ser obrigado a carregar ele no colo, não pode deixar o animal no chão em nenhum momento, tem que calcular aí para poder viver em comunidade em paz, né? Danilo, você não tem animalzinho em casa não? Não tenho, mas esse debate é um debate muito interessante, muito rico, quando falamos do direito dos animais. Eu vou fazer uma reflexão talvez um pouco mais analítica, mas os animais, em especial gato, cachorro, existe hoje uma nomenclatura técnica de animais sencientes. O que é um animal senciente? É aquele que sente dor, aquele que tem sentimentos, está atrelado justamente a esta ideia. E tamanha importância dessa questão de se reconhecer a senciência ou não senciência dos animais é que uma série de legislações protetivas estão sendo produzidas no mundo inteiro. Há pouco, eu me recordo de ter visto, hoje pela manhã, na CNN, uma norma na Inglaterra que reconhece a senciência do polvo e da lagosta, que são animais aquáticos, e por consequência coloca vedações para a fervura desses animais ainda vivos, porque isso pode causar maus tratos. Enquadraria dentro da ideia de maus tratos, de induzir ou de colocar o animal em sofrimento. Quando nós falamos de animal senciente, aí partindo para essa categoria de animais sencientes, nós temos um caso emblemático no Brasil, e foi a chimpanzé suíça. Uma chimpanzé que esteve numa condição de maus tratos num zoológico, trancafiada na Argentina, e que, pela primeira vez, houve a judicialização de uma matéria, de um habeas corpus, que teve como autor a própria chimpanzé. Que loucura! Porque, veja, a discussão em questão, perceba, os animais na legislação brasileira sempre foram tratados como bens. O direito tutela a propriedade, como também tutela a vida. Agora, os animais são bens semimoventes, são bens. O que se discute hoje é o reconhecimento e a retirada do animal
da condição de um mero bem, assegurando a ele, e uma das questões que se questiona é se o animal tem ou não personalidade jurídica, né? Se ele é senciente ou não. E aí, quando falamos de animais sencientes, e quando se fala em direito dos animais, entra-se exatamente nesse debate. Vou citar aqui um outro exemplo. Quando falamos de personalidade jurídica, o nascituro, o direito civil diz que tem personalidade jurídica aquele que nasceu com vida, ser humano que nasceu com vida. Ora, o direito já assegura direitos ao nascituro, alimentos gravídicos, o direito à própria vida, aquele que está em gestação. Então, não é a condição, quando se colocou em pauta, por exemplo, que nascituro tem personalidade jurídica, no aspecto de a ele ser assegurado direitos, direito a dano moral, hoje já se fala nos animais nesta mesma condição, embora não tratados, ou seja, o que se discute é a possibilidade de retirá-los dessa condição de um mero bem e alçá-los a uma condição de se reconhecer uma personalidade jurídica. E aí vou citar só um outro exemplo. É importante olhar na nossa história não muito distante, eu estou falando aí de um pouco mais de 80 anos, que a condição para o conceito de personalidade jurídica na legislação nunca foi atrelada à ideia de condição de homo sapiens. Ou seja, nós não podemos falar que somente o homem tem personalidade jurídica e ao homem assegurar direitos. É preciso olhar no retrovisor e ver que o próprio homem já foi tratado como objeto. Os escravos, à luz da legislação lá imperial do Brasil, eles eram possessão do senhor de engenho. Eles eram bens, eles não eram pessoas. Pessoa é um conceito jurídico, personalidade é um conceito jurídico. É isso que eu estou tentando explicar. Assim como um cachorro hoje é um bem, o ser humano já foi um bem. Os escravos eram tratados na legislação romana, na legislação brasileira, no período imperial, como bens, e não como pessoas. Então, não é querer equiparar os animais à condição de pessoa. Não é isso. Mas é assegurar, é reconhecer a sua senciência, é reconhecer a sua personalidade. Hoje, isso vai ser cada vez mais comum. Entidades defensoras dos direitos dos animais estão, inclusive, discutindo a legitimidade desses animais, já que se discute o direito a ter uma personalidade jurídica, a serem parte autores de processos judiciais. Mas então, como que seria essa participação? Em verdade, o animal é qualificado como a parte autora do processo e ele vem em representado por óbvio, pela figura de um humano. Mas eu estou colocando aqui um debate jurídico porque existem projetos de leis a nível federal que discutem essa questão. A retirada, inclusive dentro do contexto da legislação civil, dos animais da condição de bens e alçando e reconhecendo aos chamados animais sencientes esta mínima condição de direitos, que é o direito de não serem maltratados, de não serem violentados, o direito à própria vida, né? Com certeza. O que a Denise, inclusive, falou agorinha, essa nova lei que está colocando a condição que o síndico precisa denunciar caso aconteçam maus tratos aos animais, mostra também que existem alguns tipos de maus tratos que não são necessariamente pancada, não é necessariamente gritaria. Um exemplo clássico, o dono assume essa responsabilidade de criar um cachorro, um gato, e ele não passeia com o cachorro. Aí você pensa assim, mas aí que é demais, quer obrigar as pessoas a passear com o cachorro? Fala, não, ok. Aí o dono não alimenta direito, aí começa a tortura, né? E quando nós percebemos, esse cachorro ele também não tem afeto e todas essas coisas vão somando. E aí existe uma pesquisa científica que diz que quanto mais inteligente um animal é, mais associação com sentimentos humanos ele tem. Então não é por acaso que o cachorro, canis familiares, ele é um dos animais mais adaptados à sociedade humana, a vida em comunidade que os seres humanos vivem. E, inclusive, o cachorro que não é tão inteligente, ele até fica sozinho, sem sofrer tanto. Mas quanto mais inteligente o cachorro é, mais sofrimento ele sente por estar sozinho. Já que falamos em síndico aqui, eu entrei nesse debate, que é um debate jurídico que está eclodindo, inclusive aqui no Brasil, na União Europeia, eu já te asseguro que no tratado, há tratados que já inserem os animais não mais na condição de bens, foram retirados dessa condição de bens e já estão sendo alçados a essa condição de personalidade. Aconteceu, né? Quando falamos de personalidade, Rigonato, há pouco você falou da figura do síndico.
E aí isso nos remete à figura do quê? Do condomínio. Condomínio é uma criação jurídica, é um conceito jurídico. O condomínio não tem personalidade jurídica. Desculpe, me permita que falei uma bobagem. O condomínio, perceba, ele tem capacidade e legitimidade ativa para ir a juízo. Embora a questão da sua própria personalidade jurídica, é essa questão, ou seja, ele não tem uma personalidade jurídica própria, mas ele pode ir a juízo enquanto parte, tem legitimidade processual. E é esse mesmo raciocínio que aqueles que advogam a ideia de se permitir os animais serem partes processuais, que sustentam que os animais podem sim ser partes em processo, como partes autoras. É o caso, por exemplo, há pouco citei a figura do nascituro. O nascituro, ele não tem personalidade jurídica ainda constituída, porque o Código Civil assegura o nascimento com vida. Mas o nascituro, ele pode ser parte processual. Aquele caso, Vanessa Camargo, né, e Rafinha Bastos, por exemplo. A parte autora do processo que discutiu em juízo o direito a um dano moral foi a criança que não havia nem nascido. Ou seja, ao nascituro se assegura essa legitimidade de ir a juízo, mesmo não tendo personalidade jurídica. Por que ao cachorro, que é um ser senciente, não se pode assegurar também o direito de ir a juízo, discutir a questão do maltrato, dos maus tratos ou do maltrato? Então, esse debate jurídico ele está acontecendo. Hoje, existem muitas associações e, como uma forma de chamar a atenção à causa, está sendo cada vez mais comum. O cachorro que processa o condomínio por alguma questão envolvendo, seja maus tratos ou algum regramento que viola algum direito animal. O cachorro processando o dono por maus tratos. Existem, nós temos aí já alguns precedentes, alguns casos. Mas assim, e isso vai ser muito mais comum. É engraçado te ouvir dizer o cachorro, mas é uma pessoa representando. O cachorro é a parte autora do processo. O cachorro... Mas alguém teve que dar a iniciação. Porque o cachorro normalmente o representante é uma associação defensora dos animais. Pronto. Mas o que se discute não é a associação discutindo o direito do cachorro. O que se quer colocar hoje é alçar os animais a essa condição não de uma mera coisa, de um objeto. Claro. Ó, vamos lá, resumindo a minha fala. O que se discute hoje é a retirada dos animais da condição de bens. Sim. E alçá-los à condição de sujeitos de direitos. Inclusive, ou seja, vai ser um sujeito e não o objeto do direito. Sim. Inclusive a ponto de ofender-se o dono de um animal, que não pode nem mais falar dono, né? Seria, no caso, mãe de pet, mãe de pet, pai de pet. Você fala assim, esse é o seu cachorro, o seu animalzinho. Fala assim, respeita, é meu filho. Então, realmente, é algo a se pensar. Mas a única coisa que eu vou acrescentar aqui, doutor Danilo, e eu acho que nós temos que pensar, é o que dizer dos cachorros que são comida lá na China, né? Porque se aqui a gente discute o cachorro processar o dono, e na China que ele é igual o gado aqui no Brasil, né? Que ele é um produto do mercado alimentício. Ele vira comida no prato dos chineses e isso é conhecido do mundo inteiro, né? Doutora Janaína, eu vou te deixar fechar essa discussão para eu já fazer um giro aqui e puxar outra matéria. Qual que é a sua posição sobre os animais e o que você me diz aí? Você que é mãe de pet. Olha, eu vou falar como um pensamento jurídico. O que acontece? Tem essa questão dos animais, não só o cachorro, né? Porque a gente pensa cachorro porque é o que a maioria da população cria em casa, né? Mas engloba gatos, engloba pássaros, engloba uma série de situações. Eu acredito que tem sim que se levantar a questão do direito, mas também tem que se levantar a questão da responsabilidade, né? Porque o animal, ele é um ser irracional, né? Então, quem responde pelo animal é o seu dono. Então, além de ver a questão dos maus tratos, tem que ver a responsabilidade, né? Que ela seria objetiva ou subjetiva do proprietário do animal. Então, eu acredito que a gente deveria ponderar essa questão. O animal, ele deve sim ser tratado com todo respeito, com tudo, mas também deve ser avaliada a questão da responsabilidade também do dono, porque é uma questão mais do dono do que do próprio animal em si. Perfeito, eu gostei demais, eu acho equilibrado. Senão nós vamos chegar num tempo em que o filho vai processar o pai porque o pai não deixou comer a sobremesa antes do almoço. Tá entendendo onde nós vamos chegar?
cuidado, vamos com calma, sempre buscando o equilíbrio perfeito, mas ficou muito claro aqui, viu, doutor Danilo? Inclusive, tem uma matéria na sua mão aí, leia pra gente essa capa. Eu sinalizei, é uma de muitas. O Fantástico mostrou dias atrás um cachorro que processou o condomínio, porque o condomínio proibia os cachorros, né, transitarem nos elevadores, que obrigava, por consequência, o uso da escada. Eu fechei a matéria aqui, mas há pouco te mostrei a matéria do gato que processou o condomínio com parte autora. Meu Assim como, Rigonato, o caso da chimpanzé suíça. A chimpanzé, imagina um macaco impetrar um habeas corpus. Foi o caso, a chimpanzé. Quem quiser depois, por curiosidade, ver sobre o tema, a macaca ingressou em juízo como autora de um habeas corpus, pedindo a sua liberdade em razão do seu trancafiamento num zoológico, em razão dos maus tratos que ela sofria. Infelizmente, a macaca morreu antes do julgamento. Agora, pasmem, você que ligou a TV, ligou o rádio, ligou a internet agora, tá nos acompanhando. Não é o planeta dos macacos em ação, tem uma entidade representando a chimpanzé, é evidente. Agora, o interessante aqui, que aí, sei que estou estendendo demais, mas o animal, ele deixa de ser o objeto da discussão. Sim. Esse é o ponto central. E passa a condição de ser o sujeito de direito. Ele deixa de ser o objeto e passa a ser o sujeito. A pergunta é exatamente essa. Nós estamos nos relacionando com eles nesse nível ou será que perdeu um pouco a conta? Olha, acredito que nós precisamos criar legislações seguras cada vez mais em relação aos animais, porque a domesticação de animais ela é cada vez mais uma realidade, né? Nos condomínios, em relação nas famílias. E acredito, Rigonato, que nós precisamos criar legislações que resguardem os direitos dos animais. É um caminho que é até para o bom convívio, né? O bom convívio das pessoas. Imagine você com seu cachorro num parque. Se você não tiver qualquer regramento, você gera situações de um cachorro que pode cometer um dano, avançar de uma criança, pode morder alguém, e tudo isso é matéria que pode ser tutelada pelo direito. Então eu sou a favor, sim, de uma legislação que traga clareza sobre questões de danos, reparação civil e sobre a criação, por que não, dos animais. Perfeito. Inclusive eu tenho até medo, do jeito que nós estamos conversando aqui, dependendo do que acontecer, o cachorro morde a criança, você vai processar o dono, porque o dono é que tinha que ter cuidado, e ele fala, não, a responsabilidade era do cachorro, ele já é de maior. Exato. E ele já responde, fala, não, você tá de brincadeira comigo, esse cara? É o raciocínio. Ô, Raio-X, o que tá acontecendo com esse programa? Mas, Guilherme, veja, esse é o argumento para aqueles que defendem a ideia de que não podemos fazer essa equiparação. Porque, perceba, se ele pode ser autor, ele também pode ser réu. Acabou. Esse é o ponto. E outra, ser parte processual não se resume a ser autor de uma ação. O autor, ele presta testemunho. Imagine como que vai ser ouvir um cachorro em juízo como uma testemunha. Tem desdobramentos mais. Mas assim, nós precisamos perceber que essa matéria está na ordem do dia. Isso é uma discussão que está em pauta. Nós temos legislação que eu não tenho referência legislativa, mas eu fiz uma pesquisa até sobre esse tema, que há pouco tempo nós tivemos uma proposta de alteração do Código de Processo Civil, justamente para colocar os animais sencientes nessa condição de sujeitos de direito. Nós temos que defender sim os animais, não pode maltratar, mas assim, vai chegar uma hora que se a gente avançar demais, perde a linha, hein? Já pensou falar de abuso sexual de um cachorro com uma cadela? Aí começa. Não. Pelo amor de Deus, gente, vamos discutir isso mesmo, mas não deixa passar para lá. Deixa eu falar de uma coisa muito legal, inclusive é uma iniciativa que a tecnologia já deveria estar atuando nessa área há um tempo, mas que bom que chegou o grande momento. Escola Superior da Polícia Civil está fazendo a coleta de material genético de centenas de detentos que são envolvidos em crimes hediondos. Então, o motivo dessa coleta de material genético é exatamente para mapear e estar no rastro desses que são considerados aí criminosos de carreira. A gente vai entender melhor na matéria do Rafael Mesquita e do Josimar Moreira. E já nós vamos ter essa matéria? Tá bom. Eu quero então perguntar, depois dessa vasta discussão que nós tivemos aqui, uma discussão, inclusive, que eu não estava esperando. Hoje a gente não ia falar nada disso, mas eu sei que existe um movimento no mercado
por conta de fantasias de cachorro, né? Então a gente falou tanto aqui de cachorro, mas eu sei que existe muita gente disposta a gastar mais até do que com uma criança com cachorro. Então pessoas que pagam aí centenas de reais, milhares de reais em festa para cachorro, roupa para cachorro e por aí vai. Eu vou perguntar porque a Janaína, ela é mãe de 3, ela disse aqui, você já comprou roupa e fantasia pros seus cachorros? Já comprei Tá demais. vendo? Eu tô falando. Aqui Já no fiz RX até eu festa acerto. já. Festas de cachorro. Olha aí pra você ver. Então conta pra mim, você acha que esse mercado é promissor? Você como mãe, por que você fez isso? Você... Não, porque era meu sonho. Minha mãe nunca deixou eu ter cachorro quando era criança. Tá vendo? Aí depois que eu cresci, eu tive não só um, né? Tive Ó, 3. Olha que maravilha. Mas eu acho que é um mercado muito promissor. Inclusive, eu vou na clínica que eu levo os meus animais, então lá toda hora que você vai lá é gente levando cachorro, é gente comprando fantasia. Tem até no shopping, né? Tem lá. Exatamente. Eu tô até... Creche de cachorro lá no shopping. Eu tô pegando um dado aqui porque eu sei que o mercado de fantasias para cachorro nos Estados Unidos durante o Halloween bate assim o número de muitas outras áreas do comércio mundial, provando que realmente cada vez mais vai dar mais dinheiro. Eu vou finalizar a minha pergunta então pro Danilo Orcida e pra Janaína Leal da seguinte forma: onde é que o dinheiro está nessa Black Friday e o que é que realmente nós podemos fazer para bem investir o nosso dinheiro? Danilo Orcida. Olha, acredito que é um momento que requer prudência, parcimônia. Sabemos que o Brasil sai de um processo de crise econômica e ingressa num cenário de crise mundial. Saímos de uma crise local, entramos numa crise pandêmica, né, que gerou um desarranjo na economia. Ainda temos algumas incertezas e é por isso que assinala, é preciso ter prudência, ainda é preciso ter prudência. Com certeza. A inflação está galopante, temos uma inflação maior do que a esperada e projetada no início do ano. Então é nesse sentido que acredito que é prudente, sim, fazer uma reserva, nesse momento buscar, por que não, aqueles que podem, uma oportunidade de investimento, de modo a se preparar para o próximo ano. E, enfim, acredito que o dinheiro deve ser aí, aplicado e bem gasto. Com certeza. Danilo Orcida, muito obrigado pela sua participação. Nosso economista, advogado especialista em direito tributário. E, claro, vamos esperar aqui em outras oportunidades. Pela gentileza, nosso muito obrigado. Uma boa noite. E eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Vou falar de um programa aqui que a Secretaria de Desenvolvimento Social já está fazendo há um tempo e revolucionando a vida de milhares de mães. É o programa Mães de Goiás, que começou a liberar os cartões, né, especialmente beneficiando aí com R$250, mães com filhos de até 6 anos que se encontram em vulnerabilidade social, provando aí pelo menos uma manutenção da alimentação dessa criança e, é claro, socorrendo aquelas que mais precisam nesse momento. Brunella Portela e Solimar Fernandes contam pra gente como a secretaria está distribuindo esses cartões. A Suelen Ventura foi uma das beneficiadas do programa Mães de Goiás e na sexta-feira vai buscar o cartão. Quando ela baixou o aplicativo, viu que já tinha um saldo de R$250, mas quando o acessou novamente, ele estava sem saldo. Caiu esse valor na conta aqui, R$250. Eu pensei que poderia usar, só com o telefone não pode. Eu não recebi o cartão, não fui comunicado de entrega de cartão. E fiquei sabendo, o pessoal já tinha retornado para Goiânia com os cartões. Não foi só o meu caso, tem gente aqui que já estão com R$500 no aplicativo e não consegue usar sem estar com o cartão em mão. Para tirar as dúvidas da Suelen e de outras mães, a superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Social, Silvana Cruz, esclarece que o aplicativo funciona corretamente quando a mãe está com o cartão em mãos. Mesmo que o saldo não esteja aparecendo no aplicativo, o valor está garantido para compras de alimentos, medicamentos e gás. Isso está acontecendo porque muitas mãezinhas estão se adiantando. Elas baixam o aplicativo e verificam, mas ela só vai poder ter a certeza, né,
de uso desse aplicativo após o recebimento do cartão. O programa Mães de Goiás foi criado pelo governo do estado para dar assistência social e financeira para as mães com filhos de até 6 anos de idade e que vivem em extrema pobreza. Um valor de R$ 250 será depositado para essas mães todo dia 10 de cada mês. E a expectativa é atender cerca de 100 mil famílias em todo o estado de Goiás. A Suelen Ventura cuida sozinha de 3 crianças e afirma que esse valor vai ajudá-la a criar os filhos. Esse valor de R$ 250 vem para ajudar bastante a gente. Por exemplo, no meu caso, eu sou mãe solteira, tenho 3 filhos e eu que tenho que estar cuidando deles. E no momento estou sem trabalhar, não estou recebendo nenhum outro benefício do governo, como Bolsa Família, por exemplo. Parabéns à Secretaria de Desenvolvimento Social, Governo de Goiás, uma iniciativa importantíssima. Essa semana tivemos a primeira edição, no sábado e no domingo, do mutirão Iris Rezende, e o governador Ronaldo Caiado fez a distribuição de mais cartões Mães de Goiás. Isso é uma tradição que com certeza vai se perpetuar, já que essas mães elas podem sair dessa situação utilizando o benefício, que é muito positivo. Então, parabéns a todos os envolvidos. E para você que gosta de arte, nós temos aí muitas outras coisas acontecendo no FICA, que é o Festival Internacional de Cinema, Vídeo Ambiental. Vai acontecer de 14 a 19 de dezembro na cidade de Goiás. E você que é fã pode participar. Não temos mais tempo, por isso eu me despeço de doutora Janaína Leal, nossa advogada comentarista do Raio X. Muito obrigado pela participação, doutora Janaína. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Eu quero agradecer por mais um convite e espero poder estar aqui em outras oportunidades. A gente falou tanto aqui dos cachorros. Doutora Janaína, dá para assistir os seus filhos lá no seu Instagram? Não, quase pouco. Eles têm um Instagram próprio. Olha aí, passa aí. Deixa o pessoal conhecer. O Instagram deles é Lolibili. @Lolibili. Com Y. E 2 L's. 2 L's nos dois. @Loli e Billy. Doutora Janaína, muito obrigado pela participação. Obrigada. E você que estava até aqui, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos ficando por aqui, mas amanhã tem mais Raio X. Eu te encontro. Uma boa noite, até lá. Tchau.